I am Jim Collison, and this is Gallup's Called to Coach, today in Portuguese, recorded on July 21st, 2022. Call the Coach is a resource for those who want to help others discover and use their strengths. We have Gallup experts and independent strengths coaches share tactics, insights, and strategies to help coaches maximize the talent of individuals, teams, and organizations around the world. If you're listening live, we'd love to have you join us in our chat room. We'll be taking your questions live. Or if you're listening after the fact, you can send us an email, coaching@gallup.com. Don't forget to subscribe on your favorite podcast app or right there on YouTube so you never miss an episode. Eu sou Yuri Trafani e esse é o Call to Coach em português, gravado no dia 21 de julho de 2020. O Call to Coach é um programa para quem quer ajudar outras pessoas a descobrirem e usarem seus talentos e pontos fortes. Convidamos especialistas da Gallup e coaches independentes para compartilhar táticas, percepções e estratégias que ajudem os coaches na maximização do talento de indivíduos, equipes e organizações em todo o mundo. Se você estiver ouvindo na página ao vivo, tem um link na janela de vídeo que você vai poder acessar o nosso bate-papo do YouTube. Se junta aí a gente para ouvir o áudio do podcast ou o vídeo no YouTube após o encerramento do episódio, você pode nos enviar as perguntas por e-mail para coaching@gallup.com. Não se esqueça de se inscrever no seu aplicativo de podcast favorito ou no YouTube com o botão assinar abaixo para você não perder nenhum episódio. E aproveito para corrigir que nós não estamos em 2020, nós estamos em 2022. Yuri Trafani is our host today. Besides being a great host, he also makes me sound great in Portuguese. Yuri is with Inner, a Gallup training partner in Brazil. Yuri, always great to be with you. Welcome back to Call the Coach. Thank you, Jim. It's my pleasure. It's always a pleasure having you, your support to the Brazilian community. Thank you for everything you do for us. You are very welcome. We have a tremendous guest with us today. We'll bring her in, and I'll be back here at the end of the program. Thank you, Jim. Bem-vindos ao Talentos em Ação, uma série do Call to Coach em português para você que quer entender e se apaixonar pelos seus talentos, mas principalmente para você que quer aprender a usar os seus talentos ou então ajudar os seus coaches a usarem os seus talentos. E hoje a gente vai falar de um talento muito legal com uma pessoa muito especial. A gente vai falar do talento crença com a Carmen. Olha o currículo dessa mulher. Ela é psicóloga com pós-graduação em psicologia positiva, com uma extensão, um mestrado que ela está fazendo na área de neurociência. Ela trabalhou em um monte de empresa legal, ela trabalhou no Grupo Accor, na Rede Globo, no Unibanco, na Price, na Comgás, na Centauro, sempre ou principalmente na área de RH. Bem-vinda ao nosso bate-papo, Carmen. Gratidão, Yuri. Coisa boa ouvir você falar. Obrigada por estar aqui com você de novo. Gratidão a toda a equipe da Imer, da Gallup. Muito bom poder estar aqui com essa responsabilidade de representar a comunidade de coaches do Brasil. Obrigada. E a gente é que agradece, Carmen. E vamos lembrar o pessoal o que é o talento crença. Na definição da Gallup, crença é o seguinte: as pessoas excepcionalmente talentosas no tema de talento crença têm determinados valores essenciais que são imutáveis. Desses valores emerge um propósito definido para suas vidas. É isso, Carmen? Você entende o talento crença da mesma forma? Totalmente. Confesso para você que quando eu respondi o instrumento pela primeira vez, fez sentido entender o porquê eu faço as coisas do jeito que eu faço. Sabe, quando você se conecta, eu falo, agora faz sentido para mim, né? E quando eu não me conecto com aquilo que eu acredito, não sou eu. A turma já sabe que até pela expressão facial fica claro que tem alguma coisa errada e atuar e tomar decisões em cima daquilo que eu realmente acredito, para mim, é como respirar. Perfeito. É muito legal, né, Carmen, como
quando a gente se vê refletido nos talentos, quando a gente faz o assessment e quando a gente começa a entender como é que algumas coisas que pareciam intuitivas começam a se materializar e ganhar concretude na nossa cabeça, né? Estou entendendo que é isso que você está dizendo, né? Quando você viu Perfeito, o seu talento crença, você se identificou. perfeito. Essa palavra, materializar. Então, assim, Uhum, ter o crença como primeiro talento me conecta na forma como eu me relaciono, na forma como eu me comunico, na forma como eu decido, na forma como eu estabeleço as relações com as pessoas. E eu diria que para você o talento crença é o grande direcionador de todos os demais temas de talentos para mim, seguramente. E ter essa definição me dá um lugar de conforto, assim, eu disse: "Poxa, isso existe". E é isso mesmo, né, dá um conforto da gente ter, essa sensação de que a gente é compreendido. perfeito, é isso mesmo. Me conta um pouco mais, Carmen, sobre como é que esse talento se manifesta em você, né? Porque a gente viu a definição ela cobre de uma maneira genérica esse talento, mas em cada um existem particularidades na manifestação do talento. Como é que esse talento se manifesta na Carmen? Olha, acho que a primeira coisa é não conseguir fazer ou não executar uma coisa que para mim não faz sentido, né, e Uhum, para mim o tema faz inicialmente eu tinha pensado: "Por que que é um talento de execução, né? Por que que não é um talento de relacionamento?", né, foi boa pergunta. um pensamento que eu tive quando me conectei com os temas. E entendendo a aplicação do talento, fez todo sentido para mim ele estar no atributo execução exatamente por isso, é como eu faço as coisas acontecerem, é o link daquilo que eu estou fazendo, das minhas atitudes, dos meus comportamentos com as coisas que eu realmente acredito, com aquilo que faz sentido para mim. Então é Perfeito. muito interessante a gente falar assim: "Olha, o que a gente vai fazendo ao longo da vida vai definindo quem a gente é", né, Uhum, é um pouco para mim é um pouco isso. E quando alguém fala, da convicção, da garantia de que aquilo que está sendo, colocado é o que vai ser de fato entregue, no caso de um cliente, por exemplo, ou no meu relacionamento familiar, quando a gente define acordos, né, por exemplo, a verdade para mim é um valor, a uhum, confiança para mim é um valor, o altruísmo para mim é um valor. Então, quando a uhum. gente percebe que a gente está se conectando com esses valores, e as pessoas que estão com a gente entendem que aquilo faz parte do nosso cardápio de acordo, as coisas começam a funcionar de uma maneira muito mais tranquila. Muito legal. Agora, você falou de 3 valores aí, né, eu imagino que eles sejam valores importantes para você. Quais são o os outros? Qual é o mais importante? A algum o mais importante, se é que a gente pode dizer isso, é um desses 3 ou tem outro que é especialmente caro para você? Boa pergunta. O mais importante para mim é a confiança. Tem um monte de livro do Stephen Covey aqui atrás, um monte. Uhum, Porque eu fui buscar estudar a confiança inteligente, os métodos, porque sempre foi um tema de muito interesse para mim. Hoje perfeito. hoje no trabalho que eu estou desenvolvendo, na dissertação que eu estou tendo que produzir para o mestrado, né, da USP, eu trago muito estudo, no meu caso minha população é adolescente, então eu tenho essa questão da orientação de primeira escolha de carreira para adolescente, e é um grande desafio você estabelecer uma confiança com adolescente, né, Perfeito. e eu tenho cada vez mais na minha prática, né, seja ela na empresa como consultora, seja no trabalho de orientação de primeira escolha de carreira, ou no dia a dia, a confiança para mim é o carro-chefe, e Que e e legal. passa pela palavra, né, e passa Uhum. muito pela palavra, né, acho que eu sou da galera que tem aquela força no que fala, né, não precisa mandar o e-mail, não precisa mandar o WhatsApp, falou, vai acontecer. Isso para mim É. é muito importante, E é legal, né, o Covey, ele diz lá, né, eu gosto muito daquele livro dele, The Speed of Trust, A Velocidade da Confiança, da né, confiança. que ele fala que quando existe confiança, as coisas são rápidas, ou mais rápidas e mais baratas, né, ou menos custosas, Exato, né. E é isso, exato, né, quando tem confiança, não precisa mandar o e-mail para checar, não exato, precisa, né, criar exato, todas exato, essas armaduras que a gente cria para exato. se defender das outras pessoas, né.
Perfeito. Então, assim, produtividade, sabe, quando a gente olha os temas de talentos e a gente entende o quanto eles alavancam a nossa produtividade, passa exatamente por esse exemplo que você acabou de trazer, né. E Legal. para mim a confiança, assim, ele vem na frente. E eu fico muito brava quando eu acho que alguém não confia em mim. Ninguém tem obrigação de confiar, mas eu trabalho para que isso aconteça de uma forma mais ágil, mais acelerada. Então, as evidências ajudam, né? Quando a gente traz as evidências e a gente vai mostrando que aquilo que a gente colocou tem uma fundamentação, é aquilo mesmo, não é nada que a gente tirou da nossa cabeça, né? Então, acho que esse é um ponto importante. E a verdade e o altruísmo também. Porque quando você faz Uhum. alguma coisa para o outro sem esperar, sem ter tanta expectativa, né, já que a expectativa sempre dá braço para frustração, a gente sempre, quando tem muita expectativa, tem mais chance de se decepcionar, então a gente acaba olhando essa correlação entre a questão do altruísmo e da velocidade da confiança, como você falou, em relação ao conteúdo do Covey, e é maravilhoso, eu sou suspeita porque eu acho muito bacana tudo que ele traz. Legal. Para quem é fluente em galopês, né, a gente fala que o primeiro passo, Muito bom. no processo de desenvolvimento de um talento, é conhecer o talento. E a gente falou um pouquinho sobre o que ele é. Mas depois fala que a gente precisa valorizar ou amar o nosso talento, né. De onde vem o seu amor pelo talento crença? O que te faz amar esse talento? Boa pergunta, excelente pergunta. Acho que o principal ponto é a convicção, é Uhum. como você traz as coisas de tudo que você faz com grande convicção, mas o Que resultado que isso me traz é o que me faz amar. Então, por exemplo, quando alguém fala para mim: "Olha, estou há pouco tempo desenvolvendo um projeto com você, mas já tenho aqui a tranquilidade de saber que tudo que a gente acordou vai acontecer", por exemplo. olha Ou que legal. que nós conseguimos compartilhar valores em comum, porque a gente vai aprendendo que, como a carta de valores para mim é um ponto muito importante, eu busco rapidamente identificar quais são os valores de quem está comigo. E Entendi. esse caminho acelera essa sensação de como é bom a gente ter crença no primeiro, porque aí a Que gente acerta como a tomada de decisão vai acontecer e a gente acerta a maneira da gente trabalhar. Que legal. O que eu estou escutando, Carmen, é que você está me dizendo para nós aqui, todos que estamos te ouvindo, que como o que você faz está baseado nos seus valores, depois que você começou a fazer, você não hesita mais porque você tem certeza que aquele é o caminho, ou seja, os teus valores te impulsionam para a ação. É isso? Exatamente isso, é exatamente isso. E diria mais, eles me dão sustentação quando os obstáculos surgem ou quando alguma insegurança surge. Uhum. Às vezes, claro que assim, a gente acessa outros temas de talentos que vão, o tempo todo estar trabalhando de forma integrada com o talento crença, né, a excelência, a responsabilidade, a criativa, a ideativa, isso tudo vai estar acontecendo, mas quando alguma coisa ameaça ou surge algum obstáculo ou uma crise, por exemplo, eu volto para o crença e aí eu gosto de usar o exemplo da sequoia, né, é ali que eu encontro a minha raiz de sequoia. É ali que eu entendo que vai chegar o vendaval, mas eu vou ter sustentação para suportar aquilo que está acontecendo. E quando eu trago essa sustentação para mim, muitas vezes, não é sempre, às vezes com quem eu estou pode ter um tempo maior para ter essa sensação de segurança maior, mas muitas vezes eu consigo influenciar, né, ou trazer mais segurança para quem está comigo na caminhada. E aí pode ser na situação da Carmen pessoa, da Carmen mãe, da Carmen esposa, né, da Carmen dona de casa, da Carmen filha, ou pode ser no papel da Carmen profissional, da Carmen aluna, né? E Uhum. essa segurança é importante, né? Acho que a gente está na necessidade básica, mas a gente precisa trazer elementos que façam a gente ter essa segurança de que a gente consegue caminhar, né? E que a gente pode ajudar o outro também na caminhada. Então, é muito bacana poder pensar sobre o crença. Para mim, eu amo o talento crença, eu sou suspeita. Se você me chamar para falar dele, é um presente. Que legal, pra gente esse presente. E você sabe que enquanto você estava falando, eu acho que você foi,
deixando mais claro para as outras pessoas por que o talento crença está na execução, né? Essa história de ele te manter firme para superar obstáculos, né? Quando a gente escuta superar obstáculos, agir, a gente pensa no execução, né? E no teu discurso você conseguiu, eu acho que, compartilhar com as outras pessoas que de repente também tinham essa dúvida que você tinha, né? Mas por que o crença está no domínio de execução, né? Eu acho que você explicou bem. E você fez uma outra coisa muito bonita também, que foi mostrar como os talentos transitam entre os domínios, porque você falou sobre o seu talento crença como elemento influenciador, né? Então ele deu um passinho para o lado ali, entrou, se pintou de laranjinha e começou a influenciar, né? Muito legal isso, muito legal. Exatamente. Agora, olha só, já temos uma pergunta aqui do Vinícius. Olha, o Vinícius está comentando e perguntando aqui para você. Ele está dizendo assim, ó, valores são muito pessoais e para nós que temos crença, ficam ainda mais exacerbados. Como você lida com valores diferentes e até conflitantes dos seus? Essa pergunta é boa, hein, Carmen? Porque muito, as pessoas, quando falam do crença, quando a gente conhece o crença, a gente assim, nossa, o crença são só flores, porque são valores, né? Mas aí, de repente, as crenças ficam tão fortes que, de repente, fica difícil aceitar crenças diferentes. Como é que você lida com isso? Excelente pergunta do Vini. Muito presente essa pergunta, um presente, literalmente um presente, Vinícius. Obrigada aí por compartilhar e me fazer refletir sobre isso. O que eu percebo que é chave? É controlar o emocional, porque é um desafio, né? Quando você tem uma situação que você tem um líder ou um cliente, ou às vezes numa situação de conflito em que a tua necessidade é muito contrária à necessidade do outro, e você não conhece os valores do outro, e você não conhece, muitas vezes não está muito claro a expectativa que o outro tem, e algum comportamento que possa se manifestar vai em encontro, no embate ao que eu acredito, é muito difícil para mim. Então, assim, o que você falou é perfeito, nem sempre talento e crença são só flores, muito pelo contrário, porque faz a gente se tornar mais crítico. Então, um exemplo disso para mim é assim, a gente acaba, no meu caso, eu acabo sendo mais exigente com as incoerências. Isso se tangibiliza entre o walk the talk, né? Então, a pessoa fala uma coisa e faz outra, eu já coloco a mão embaixo do queixo e fica assim... E às vezes chego assim, à obsessão de anotar. Sabe aquela coisa de eu preciso ter evidências de que isso que eu estou observando realmente é real, né? E para mim, como a questão da confiança, né, da transparência, do altruísmo, da verdade, isso tudo é muito importante, quando eu identifico uma incoerência, eu meio que, às vezes, até crio um certo afastamento, assim, sabe? Passo a evitar a pessoa e posso estar perdendo nessa situação oportunidades de troca, de aprendizado, enfim. E não é fácil. E, às vezes eu posso até chegar a ter comportamentos que são assim, quando a gente é muito objetivo, a gente vira um elefante numa loja de cristal, né? Então, às vezes eu chego a fazer cortes assim, intervenções que criam afastamento ou que fazem uma interrupção ali. Eu boto um ponto final, às vezes pode não ser assim tão extremo, mas eu, de alguma maneira, crio um limite ali naquela interação, para que aquilo não afete ou não influencie na forma como eu entendo que vai ser contributivo para mim. E isso acontece muito, muito. Às vezes eu tenho que olhar para aquilo e falar, menos, Carmen Rocha, mais leve, mais light. Que legal, tá vendo? Pessoal, todo mundo que está escutando, a Carmen aí, até um talento bonito e florido, eu acho que eu posso usar essa palavra, como crença, tem os seus desafios, né? Para a gente ver que aquilo que a gente discute no desenvolvimento baseado em fortes, da importância de entender que um talento é neutro, que ele tem varandas e porões, né? O quanto é importante estar atento a isso, para a gente passar a maior parte do tempo nas varandas e para os porões o mínimo possível. Agora, do ponto de vista prático, Carmen,
Que impacto o seu talento crença teve nas suas escolhas pessoais e profissionais? O seu caminho de carreira, que é uma carreira tão bonita, né? Que nasceu na psicologia, mas mergulhou profundamente no mundo empresarial. O que isso tudo tem a ver com o seu crença? Ele impactou? Foram outros talentos que impactaram? Ou o talento crença também tem uma pitada de contribuição aí, pelo menos? Eu acredito que sim, acho que assim, eu tive contato em 2011 ou 9, acho que foi 9, foi 2009, Uhum. e depois, num evento da HSM aqui em São Paulo, conheci o Marcus Buckingham, e na Uhum. apresentação dele, na HSM, aqui pertinho de casa, no Transamérica, foi que eu consegui ter o contato, entender, conhecer a metodologia, as aplicações e tudo mais. Mas respondendo objetivamente a tua pergunta, naquele momento eu estava numa fase de transição importante. Tá. E então, assim, eu tinha uma atuação em que eu tinha que fazer uma escolha, e aquela escolha, para mim, teria que estar muito mais segura se eu tivesse realmente a explicação do porquê aquela escolha seria melhor para mim. E Tá. aí te dando o exemplo prático, né, eu entendi por que que eu fiz as minhas mudanças de carreira. Eu Tá entendi por bom. que não ser mais uma pessoa, do corporativo, não ser mais uma pessoa de uma posição corporativa dentro de uma empresa, passou a não ser mais o mais importante naquele momento para mim. Com outros Uhum. papéis que eu desempenho e olhando o como eu poderia, colocar um pouco do que eu sei, um pouco do que eu gosto de fazer à disposição de uma outra forma. Fez muito Uhum. sentido para mim mudar. E aí vem a conexão do que o que representa para mim dentro de uma estrutura organizacional, as normas, a hierarquia, a questão, de você ter muitas vezes, quando você está numa multinacional e está no Brasil, você replica muitas vezes os modelos, você não tem muito espaço para criar, né. Uhum. Passei por isso muitas vezes. Quando você está em empresa familiar, a confiança faz você evoluir muito rápido na carreira, isso aconteceu Uhum. comigo. Olha Então eu que fui legal. começando a refletir, por que que eu evoluí mais nas empresas mais familiares? Por que que os projetos, que eu desenvolvi nas grandes consultorias me fizeram trazer mais projetos para dentro da consultoria? Por causa da confiança. Que legal. E aí eu comecei a entender, eu falei: "Faz todo sentido para mim tomar as decisões agora em não ocupar mais uma posição corporativa e trazer uma atuação mais ampla, né, para o mundo educacional, para o mundo empresarial como consultora, como especialista em assessment, como especialista em desenvolvimento de lideranças, como coach, do que necessariamente estar numa empresa, numa cadeira que de alguma forma engessa um pouco mais essa atuação. E isso foi muito libertador para mim. Uhum. Muito legal. E, ó, a Raquel tem uma outra pergunta legal aí para você. A Raquel tá perguntando assim: Carmen, como trabalhar bem a combinação de seu talento crença e excelência? Para quem não sabe, é o quinto talento da Carmen. É isso, né, Carmen? O excelência. Isso. Trouxe a minha colinha aqui para você, que eu não deixo de trazer, Ó, é o esse, crachá, esse, é a prova, a isso evidência é o crachá da velha guarda, né? da Precisa velha ser da velha guarda. guarda para ter um desse, Carmen. Muito bom. Excelente pergunta da Raquel. Obrigada, Raquel. E me parar, fazer parar agora para pensar nisso. Então, assim, eu acredito que fazer o meu melhor agora vai me trazer uma melhor posição para o futuro, vai me trazer uma melhor condição para o futuro. Então, aí eu estou conectando a crença com a excelência. Tenho, de fato, aquela necessidade sempre de receber do meu cliente a seguinte fala: "O que você fez para mim me fez", a gente atravessa o túnel, a gente chegou no outro lado do túnel melhor. Eu não sou, eu tenho elementos que me fazem, ter evidências de que hoje eu tenho uma transformação e que eu tenho novas formas de agir, de pensar e de sentir a partir da experiência. Pode ser um projeto, pode ser o coaching, pode ser orientação de carreira, pode ser um workshop de desenvolvimento de liderança. Dependendo da solução ou do serviço, essa visão de que o que eu acredito que é fundamental agora vai me trazer uma excelência e vai me fazer chegar numa posição melhor no futuro.
E a excelência faz o cliente voltar. A excelência faz o cliente dizer para mim: olha, você tem um valor que eu percebo, o teu trabalho me traz um valor que é percebido agora, mas que eu percebo que quando eu recontrato você, alguma coisa nova já aconteceu, já tem um plus, e se eu volto a fazer esse trabalho com você numa terceira vez, alguma coisa nova voltou a surgir. Então, eu estou eterna insatisfeita, eu nunca vou conseguir fazer uma coisa igual. Posso ter a metodologia, posso ter a técnica, mas eu vou sempre olhar para aquilo e falar como é que eu posso fazer aquilo melhor. E passa pela forma de você criar caminhos. Aí vem o ideativa, aí vem o estudiosa, o que tem disponível no mundo que eu possa acessar e me fazer chegar nesse lugar de excelência, que antes, muitas vezes, eu posso não ter conseguido, porque eu não tinha ou a informação, ou não tinha conexão com o cliente suficiente para conseguir superar aquela expectativa. E eu vou caminhando. E, de verdade, Yuri, eu não tenho nenhum investimento em marketing. Zero. Olha que coisa. É a pessoa, claro, eu sou consultora associada, então eu tenho empresas na qual eu gero soluções para essas empresas como consultora associada, mas eu tenho também o meu portfólio de clientes que eventualmente me chamam e me contratam para fazer projetos, e eu vou sempre no meu histórico, na minha disciplina de organizar as informações, ver o que eu trago agora que vai me fazer subir esse patamar de excelência e vai me ajudar a fazer com que a expectativa do cliente seja superada, né? E isso vai fidelizando, é igual médico, você pede indicação, vai voltando, e a gente tem as metas de certificações anuais também, que o pessoal brinca. Eu sempre recomendo as certificações, porque a gente passa a assumir um patamar diferenciado quando você tem um selo que certifica você naquele assunto, como especialista daquele assunto. Então, todo ano, com pandemia ou sem pandemia, só se eu tiver realmente numa situação extrema ou com uma restrição de recurso extrema, mas tirando essas duas situações, eu vou ter sempre uma meta de certificação para me colocar num lugar melhor e para poder ofertar melhor serviços e soluções para os meus clientes. Que legal. Agora, em função dos nossos talentos, a gente faz algumas coisas diferentes das outras pessoas. O que a Carmen faz de um jeito especial? O que a Carmen faz de um jeito particular por causa do talento crença? Tem alguma coisa assim? As pessoas fazem diferente, mas eu, com o meu crença, eu faço desse jeito. Tem Aí eu alguma estou me coisa assim? achando, né? Aí eu estou me achando de responder essa pergunta, né? Vamos lá. Bom, tem uma prática minha que é recorrente, né? Há alguns anos eu me conectei com a Fundação Mundial da Paz Interior e eu faço exercícios diariamente baseados num livro que chama Um Curso em Milagres. Então tem uma questão, aí eu estou te contando uma coisa bem assim de bastidor, mas que eu acho que é bacana compartilhar, porque fez muita diferença na minha vida. Exercitar essa questão do bem-estar, de você criar uma condição de você estar em paz, né? Que legal. E eu me considero uma pessoa espiritualizada, no sentido da prática, não tem nada a ver com religião, né? Mas tem a ver com a crença, tem a ver como você direciona as suas crenças para garantir com que as coisas aconteçam do jeito que você quer. E eu tenho as práticas dos exercícios diariamente. Então, Olha que assim, legal. eu gosto de métodos. Recentemente, está aqui, eu encontrei um livro na Sextante, eu gosto da Sextante, que traz uma rotina diária, né? Tem muitos, tem muitos livros nessa, mas o meu tema de estudo é empatia. Hoje, meu tema de estudo no mestrado é empatia. Então, eu buscava uma referência bibliográfica que me trouxesse métodos para a prática da empatia, para a prática da gratidão, porque está tudo muito correlacionado, compaixão, gratidão e empatia. E esse livro, né, eu não consigo recomendar uma coisa que eu não faço. Tá. 5 minutos por dia. 5 minutos por dia. Ele força você a
parar, assim como o meu livro da Fundação da Paz Interior me faz diariamente, à noite, que eu gosto de usar mais antes de dormir, me conectar com as práticas, né, de pensamento, de orientação de pensamento e sentimento, aqui eu tenho registros Olha que diários, legal. então eu tenho as evidências, é como se fosse um diário de bordo, literalmente um diário de bordo. Só que ele tem uma metodologia, então ele conecta as suas atitudes aos temas que o dia traz para você. E todos estão relacionados à gratidão, todos estão relacionados à compaixão ou ao altruísmo de alguma forma. E eu acredito muito que o que você faz, você recebe de volta. Isso para Perfeito. mim é uma crença muito forte, tanto na parte boa, quanto na parte que também não é tão boa, né. Porque quando você Uhum. traz uma gentileza, você recebe uma gentileza, quando você Claro. traz uma aspereza, uma rigidez, você também tem isso de volta. E esse livro especialmente tem sido uma coisa que também tem me ajudado. É mais recente, acaba sendo uma pilotagem também para utilização com clientes, com jovens que eu oriento, mas o objetivo em específico é para a fundamentação no meu tema de dissertação. Perfeito. Se alguém tiver ouvido a gente e estiver se perguntando, o talento crença sempre tem a ver com espiritualidade? Não necessariamente. Tem gente que tem o talento crença e não se considera ou não é próximo das questões da espiritualidade. Mas eu vou te dizer, Carmen, que a minha experiência me mostra que com bastante frequência crença e espiritualidade andam de mão dadas, né? Vou insistir aqui, não necessariamente, e eu Perfeito. também conheço pessoas que têm o talento crença e que não estão conectados com a questão da espiritualidade, mas é bastante frequente que isso aconteça, né? Que legal Sim. que você está compartilhando aí com as pessoas que você tem essa conexão entre o crença e a espiritualidade. Agora, tem uma pergunta do Leandro aqui para ajudar as pessoas que querem desenvolver o seu talento crença ou querem ajudar os coaches, né? Os coaches que estão ouvindo a gente, querem ajudar os coaches a se desenvolverem. Ele está perguntando aqui, o Leandro, quais técnicas ou ferramentas você usa para alavancar o uso do seu talento crença? Como é que você Perfeita pergunta. alavanca isso? Perfeita pergunta, Leandro. Obrigada por compartilhar aqui a tua pergunta. Para mim, o Barrett é uma ferramenta, para quem não conhece o Barrett, o Instituto Barrett Value Center é, para mim, uma referência, porque ele traz para você um instrumento que é o PVA, que é o Personal Values Assessment, onde você pode identificar, é uma ferramenta disponível em praticamente todos os idiomas, em que você, através da resposta, você identifica os seus valores pessoais nos 7 níveis de consciência. E como é um instrumento situacional, você pode, em diversos momentos na tua vida, fazer e responder esse instrumento. Então eu Uhum, uso, para mim, em situações em que eu percebo que pode haver um conflito ou pode haver uma grande dúvida em que eu possa, repensar e utilizar mesmo como instrumento. E uma técnica que para mim também é bastante importante é exatamente verificar nas evidências de situações práticas, né, já realizadas, os resultados que eu obtive na prática daqueles valores que eu realmente acredito. Então eu tenho lá no uhum, Barrett, o que para mim é interesse próprio, o que para mim é para o bem comum. E quando uhum. eu equilibro isso e trago um full spectrum, que é um resultado que a gente tem no instrumento, em que a gente tem equilíbrio de valores nos 7 níveis de consciência, ou a presença dos valores nos 7 níveis, a gente consegue se conectar com esses porquês e faz a gente entender que o uso do talento crença é potencializado. Então a gente vai com mais convicção ainda numa conversa, numa apresentação, ou até mesmo na realização de algo, porque você tem ali as evidências de algo que é uma foto, né, que você está tirando de você mesmo e entendendo o que aquela foto está te mostrando, que evidencia a prática do talento crença. É isso mesmo, né? E os valores e os talentos são duas forças que se complementam, né? Se somam na hora de determinar o nosso comportamento. A minha orientadora da USP, que a Tânia Casado,
e que conhece a Tânia? Né? Conheço a Tânia. Então, Trabalhou com a Maria Cristina Limonge muito tempo. é verdade. E uma vez eu estava ouvindo uma palestra dela, ela estava falando que o nosso comportamento emerge a partir, principalmente ou significativamente, a partir dos nossos valores e da nossa essência, né? Que pode ser entendido através de muitas perspectivas, e é óbvio, a perspectiva que eu mais gosto, que a gente mais gosta, é a perspectiva do Clifton Strand, mas o comportamento o que né, vem é essa soma, né, de valores e a nossa essência, os nossos talentos, né? Então, o Barrett é uma das alternativas para você entender a questão dos valores. Então, tem muita gente na nossa comunidade que recorre simultaneamente ao Richard Baird e a metodologia do Clifton Strand, né? E a Carmen está contando para a gente que ela é uma dessas pessoas. Legal. Tem algum, além desses que você indicou aí específico para a questão da introspecção, tem algum livro que você indicaria para quem quer aprender a se aprofundar no seu talento crença, né? Lembrando aí para as pessoas que na metodologia da Gallup a gente fala muito sobre alavancar os talentos com técnicas e conhecimentos, né? Aí o Leandro perguntou para você sobre as técnicas, e aí eu aproveito o gancho do Leandro para te perguntar sobre os conhecimentos. Tem algum livro especial? Você falou algum? Você falou sobre a velocidade da confiança, você citou alguns outros. Agora, tem algum específico que alguém queira desenvolver o talento crença? Eu gosto do 8º Hábito do Covey, que fala da confiança, mas ele apresenta para você, tem alguns templates que trazem o exercício, faz você exercitar realmente isso, em diversas situações. E um livro que o Barrett traz, que eu adoro, agora eu tenho que me lembrar o nome dele, eu lembro da imagem que tem um elipse, sobre psicologia, mas está aqui atrás de mim, não quero... A nova psicologia do bem-estar humano, só de bater o olho. Legal. Esse aqui, porque ele fala da exploração da influência. Tá. Né? Ok, que aí a influência é um outro domínio, mas aqui ele fala da questão da saúde física e mental, e quando você toma uma decisão baseada naquilo que você realmente acredita, você tem uma predisposição a integrar mais esse equilíbrio entre o físico e o mental de uma maneira mais ágil. Que legal. E eu sou suspeita, porque o Barrett, para mim, é um dos gurus. Eu estava lembrando da imagem, mas não estava lembrando do nome do livro. Eu sou muito visual, mas eu sabia onde ele estava, porque volta e meia eu venho aqui buscar ele. Enfim, deixa eu ler aqui para... É bom para as pessoas verem que não é fundo falso isso, né? Não, é de verdade. É verdadeiro, é é verdade. Não dá para competir com o seu, porque eu não tenho espaço, mas é lido. O que tá aqui mas é muito bonito o seu. É muito devorado. Muito legal. Poxa, Carmen, tudo que é bom parece que passa rápido. Nosso papo aqui foi tão gostoso e passou tão rápido. Vou chamar o Jim aqui para a gente fazer as últimas considerações. Talvez o Jim tenha alguma pergunta para você. E aí a gente, infelizmente, vai caminhando para o fim. Jim, what do you tell me, man? Do you have any question or what? I do, and it's a personal question. So my wife, my spouse, has belief, number 1, in discipline, 2, and very strong values. Strong. Me, I'm kind of shifty. Let's kind of put it that way. What advice would you have, Carmen, for me working, and that could be a work relationship too, but what advice would you have for me working with somebody with high belief where maybe I don't share the same values? Yuri, could you translate that for me? Que coisa legal. Eu tenho certeza que a Carmen entendeu aí, mas traduzindo para as pessoas que estão nos ouvindo e que preferem ouvir essa pergunta em português, o que o Jim
contou pra gente é que a esposa dele tem crença, e se eu não esqueci aqui, tem responsabilidade logo em seguida, em segundo, né? Então, poxa, o Jim está se inspirando aí na Carmen e pedindo insights para a Carmen sobre como lidar quando você tem valores diferentes da outra pessoa e quando você também não tem o crença lá na frente. E aí, Carmen, conta aí pra gente. Pergunta de $1 milhão essa, né? Mas assim, especialmente com aquele que tem o talento, crença e o responsabilidade, né? O que me surge é a questão do reconhecimento, porque o esforço para convencer e para passar as coisas com muita convicção é muito grande, né? E do outro lado, para quem não tem o talento, eu acho que praticar a escuta ativa e ouvir e buscar captar o sentido e o significado que tem para aquela pessoa que tem talento, crença, talvez possa ser um caminho para se conectar um pouco mais com o que isso traz em termos de resultado, né? Porque os resultados são muito seguros e são muito mais rápidos, e mesmo que o seu talento, crença seja o 34º, se você topar o desafio de colocar ele no top 5 de alguma forma para algum projeto e se conectar com o que você realmente acredita e com aquilo que faz realmente sentido para você, a sua interação vai ser muito diferenciada, porque a gente não sabe aonde o crença está no outro, mas quando a gente fala de valores, certamente é o que está lá no fundo do oceano, né? O que vai orientar a tomada de decisão em algum momento. Se vai subir para a superfície mais rápido ou não, é uma questão da forma como você está interagindo. Mas esse esforço de se conectar com isso certamente traz resultados mais sustentáveis. Muito bom. Olha que pergunta impactante do Jimmy, que resposta rica que a Carmen trouxe para a gente aí. Obrigado pela pergunta. Thank you for your question, Jim. Aliás, vocês viram que a Carmen respondeu e o Jim, ele entendeu, né? Ele fica olhando ali numa tela, ele diz que ele está lendo a tradução, mas você sabe que eu, a Raquel, o pessoal que está todo envolvido mais diretamente com o Call to Coach, a gente acha que o Jim fala português e ele só faz um charme assim, né? Mas que ele sabe falar português. Não sei. Ele diz que está lendo ali, mas eu não sei, não. Estou achando que ele fala português. I don't speak any Portuguese. It's not none. Just reading the translator. Great. Jim, we have finished here with Carmen. It was great. Muito obrigado, Carmen. Obrigado pela sua contribuição. Tenho certeza que todo mundo entende melhor o talento crença hoje por causa de você. Não, imagina, acho que eu sou pequena gotinha no oceano. Estou aqui pela confiança que vocês depositaram em mim. O nível de excelência da Gallup no mundo, o nível de excelência nos trabalhos da INER como representante da Gallup no Brasil, né, o nível de profundidade que a comunidade de coaches da Gallup traz para as discussões em cada oportunidade de interação. Eu só tenho a ganhar, é um grande presente estar aqui com vocês e é sempre um aprendizado, porque você traz uma forma, Yuri, muito, muito leve. Estar com você é leve. Você traz uma oportunidade de satisfação de troca. É prazeroso poder interagir, né? Você faz as perguntas, você leva a gente para um lugar que é confortável, né? Que traz uma alegria de poder interagir. Então, olha, eu faria 500 vezes se você convidar ou mais. Faremos 500. A vida é longa, teremos muitas oportunidades. Muito obrigado, Carmen. Um grande abraço e vamos continuar juntos, baseado nesse nosso valor tão forte de fazer o mundo pensar a partir do que tem de melhor. Vamos mudando uma pessoa de cada vez. Com certeza. Muito obrigado, Jim, também. Super simpático. Concordo com você, Yuri. Acho que você tem uma capacidade de observação diferenciada. Também acho que o Jim já fala português e talvez outros idiomas, só não quer contar para a gente ainda, mas acho que ele já domina aí.
Too many gym secrets here today. Too many gym secrets. Carmen, thank you for coming. Maybe not 500 times, but at least twice, right? So appreciate you coming out today and being a part of it. Thank you. Yuri, let's remind everyone to take full advantage of all the resources we talked about. They're available. Some of them are available over at gallup.com/CliftonStrengths. Pessoal, lá no site da Gallup tem um monte de conteúdo interessante, né, na gallup.com/CliftonStrengths. Vai lá, você vai conhecer um monte de coisa e se aprofundar em um monte de tema interessante. For coaching, master coaching, or become a Gallup certified strengths coach, you can contact us, coaching@gallup.com. But Yuri, tell them how to contact you for that training in Portuguese. O Jim está dizendo que se vocês quiserem escrever direto para ele, né, no coaching@gallup.com, vocês podem, para ter informações sobre como se formar como coach, se certificar como coach de pontos fortes. E aqui no Brasil a gente tem a honra, o prazer de representar a Gallup. Então, se você quiser fazer isso aqui no Brasil, em português, é só entrar no site da Inner, www.inner.com.br. You can find us both in English and in Portuguese on any social platform by searching Clifton Strengths. And we want to thank you for joining us today. Thanks for coming out. With that, we'll say goodbye, everybody. Bye-bye.